Nós estamos estudando sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Já vimos bastante sobre o contexto da Palestina nos dias de Jesus. E agora vamos entrar um pouquinho observar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde nós estudamos a teologia, a Bíblia, a Palavra de Deus. Se você já tem acompanhado os vídeos sobre a vida de Cristo, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a ativar aí o sininho, compartilhar os vídeos com pessoas que você sabe que desejam estudar mais a Bíblia, conhecer mais Jesus, tá bom? E hoje nós vamos falar então sobre o nascimento de Jesus. Afinal, onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. E por que ele era chamado então de Nazareno? Nós veremos tudo isso aqui no vídeo de hoje, tá bom? Pois bem, onde Jesus nasceu? Lucas capítulo 2 deixa muito claro para nós. Lucas capítulo 2, versículo 1, diz assim: Naqueles dias o imperador César Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Lucas 2, versículo 3. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando ali eles, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primogênito, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então Jesus nasceu no vilarejo de Belém, no pequeno vilarejo de Belém, que era muito próximo ali à cidade de Jerusalém, mas ficava na região da Judéia. O texto de Lucas, capítulo 1, vai dizer para nós que quando o anjo anunciou para José e também para Maria que ela ficaria grávida, eles viviam na região da Galileia, ok? Em Nazaré. Só que como o imperador Augusto decretou um recenseamento, o que era um recenseamento? Naqueles dias não havia IBGE, então para as pessoas se cadastrarem, até para o rei saber quantos súditos ele tinha, qual era o alcance do seu poder, ele decreta um recenseamento e todo mundo deveria voltar para a sua terra natal para se alistar, para dizer o nome, quantos filhos tinha, a quantidade de propriedade, os animais, o que fazia da vida. Então eles foram obrigados a viajar até Belém. Agora, isso não foi por acaso, ok? Eles viajam para Belém para cumprir uma profecia. Qual profecia, né, que eles estão cumprindo aqui ao levar Jesus para nascer em Belém? É a profecia de Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias 5, 2 diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. De ti virá para mim aquele que será o governador de Israel. Jesus, o Messias, deveria nascer em Belém. Essa é uma profecia. Então você percebe que nada é por acaso na história. Deus está no controle de tudo, até mesmo nesse recenseamento que fez com que Maria e José fossem até Belém. Provavelmente, se isso não tivesse acontecido, ele nasceria em Nazaré, não cumprindo assim a profecia. Mas Deus não perde o controle da história. O Senhor Jesus, o Messias, ele nasce então no vilarejo de Belém. Além disso, nós já sabemos então que ele nasceu em Belém. Mas quando Jesus nasceu? Em que época do ano ele nasceu? Ok? Jesus não nasceu em dezembro, não nasceu no dia 25 de dezembro, ok? Jesus nasceu provavelmente entre os meses de abril e outubro. Isso porque no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, nós sabemos que são meses de inverno, de grandes chuvas. E o texto de Lucas capítulo 2, mais uma vez, que trata do nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim para nós: Naquela noite, na noite que Jesus nasceu, havia pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da sua glória os cercou, ficaram aterrorizados. Então, na noite em que Jesus nasceu, haviam pastores pastoreando nos altos montes ali em redor de Jerusalém, em Belém. E no período do inverno, como nós já vimos, neva muitas vezes na região. Então os pastores eles não estariam com as ovelhas pastando nos campos, eles estariam com as ovelhas guardadas, protegendo elas do rigoroso inverno. Por isso, então, nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, tá bom? Muito menos dia 25 de dezembro. A Igreja Católica, no ano de 525, decretou oficialmente o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus.
mas isso para suprir uma lacuna de uma festa pagã religiosa que havia naqueles dias. Então, eles simplesmente substituíram uma festa não cristã por uma festa cristã que ainda não tinha data, que era o nascimento de Jesus. Agora, nós sabemos então pela história que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É óbvio que não tem problema a gente simbolicamente lembrar essa data como o nascimento dele. Se você entende assim, não tem problema. Mas sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, nem no dia 25 de dezembro. Porque senão Maria não conseguiria viajar no final da gestação debaixo de neve e nem os pastores estariam no campo, ok? Agora, em que ano Jesus nasceu? Nós estamos hoje no ano 2023 depois de Cristo, não é? Pois bem, mas hoje nós sabemos que Jesus não nasceu no ano 1 da era cristã. Jesus provavelmente nasceu antes disso. Isso porque é fato que Herodes o Grande morreu, faleceu, no ano 4, entre o ano 3 e ano 4 antes de Cristo, ok? Então Herodes, o rei ali da Judéia, da Palestina, nós já falamos sobre ele aqui em outras aulas. Herodes Herodes morreu no ano 4, ou no máximo no ano 3 antes de Cristo. Mas nos dias que Jesus nasceu, Mateus capítulo 2 nos lembra que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes o Grande. Então, se Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, e Herodes morreu no ano 4 ou no ano 3 antes da era cristã, então Jesus tem que ter nascido no ano 4 ou no máximo no ano 3 antes de Cristo, ok? Isso nós sabemos que a própria igreja já reconheceu que houve um erro de cálculo, mas nós não vamos alterar todo o calendário romano por causa deste erro. Então, nós estamos no ano 2023 depois de Cristo, mas Cristo não nasceu no ano 1. Provavelmente ele mesmo nasceu antes de Cristo, ok? Antes da era cristã. Então, o ano 1, como convencionalmente nós temos, que seria o ano do nascimento de Jesus, é fato que ele não nasceu no ano 1, ele nasceu antes disso. Lucas capítulo 2 nos diz isso. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 diz para nós o seguinte, versículo 1. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Aqui, quando ele não cita o outro nome, ele está falando de Herodes o Grande, ok? Por esse tempo, alguns sábios vindos do Oriente então chegaram em Jerusalém. Então, Jesus nasceu não no ano 1, mas antes do ano 1, porque Herodes morreu antes do ano 1. E se Jesus nasceu nos dias do reinado de Herodes, logo ele nasceu antes do ano 1, ok? Agora, sabemos que Jesus então não nasceu no dia 25 de dezembro, ok? Não nasceu provavelmente nem em dezembro, nasceu entre abril e outubro. Também não nasceu no ano 1, nasceu bem antes disso. Mas, além disso, há alguns detalhes do nascimento de Jesus que muitas vezes são mal compreendidos. Por exemplo, algumas coisas são ensinadas aí no período do Natal que não estão nas Escrituras. Quando nós pensamos que ele nasceu dia 25 de dezembro, nós já sabemos que isso não aconteceu, ok? Mas, além disso, quando nós olhamos, por exemplo, para um presépio, geralmente nós temos ali José, Maria, os animaizinhos, temos também os pastores que estavam no campo e também temos os magos, né, vindos do Oriente. Alguns chamam de 3 reis magos, né? Primeiro que a Bíblia não cita quantos eram, ok? Não diz que eram 3, diz que eles deram 3 tipos de presentes para Jesus. Vejamos o texto de Mateus capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, terra da Judéia, durante o reinado de Herodes. Herodes morreu no ano 4 a.C., tá bom? Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela, alguns sábios chegaram, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então eles chegam, vindos do Oriente, vem uma estrela diferente no céu, provavelmente eram astrônomos, homens que estudavam as estrelas, veem algo diferente, pesquisam para tentar entender de onde pode ter surgido aquela estrela e aí com os recursos que tinham foram induzidos a perseguir aquela estrela e chegaram então até Jerusalém na ciência de que o Messias dos judeus nasceria. Ok. Quando eles chegam ali, eles então são levados, né? Eles ficam sabendo que provavelmente o Messias nasceria em Belém, os sacerdotes ali conduzem essa informação até o rei Herodes e quando eles chegam ali em Belém, eles vão então a adorar o menino, né? Versículo 8, né? Ele diz, vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse o Herodes. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu também vá e o adore. Versículo 10 do capítulo 2 de Mateus. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Então os magos seguem o seu caminho, versículo 9, são guiados novamente por uma estrela e chegam até Belém. Quando chegam no vilarejo de Belém, versículo 11, ao entrarem na casa, então Jesus não estava mais na manjedoura,
ok? Primeiro que não eram 3, eram alguns magos, e segundo que eles não eram reis, ok? Eram magos, eram estudiosos do céu, das estrelas, dos astros. Quando eles chegam, Jesus já morava em uma casa, ok? José e Maria já haviam se ajeitado numa casa. Então, o texto diz: viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido advertidos em sonho para não voltar a Herodes. Então, estes magos, quando eles chegam, não foi na noite do nascimento de Jesus. Se nós olharmos lá em Lucas capítulo 2, de novo, que fala sobre o dia do nascimento de Jesus, o texto diz: naquela noite havia alguns pastores nos próximos dos campos, né? Nos campos próximos. Aí o anjo diz para eles, versículo 11 de Lucas capítulo 2: hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E aí, de repente, uma multidão de anjos aparece e começa a louvar a Deus, adorando a Deus. Versículo 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava deitado em uma manjedoura. Eles não estavam em uma casa, eles estavam em uma manjedoura, ok? Numa estrebaria, num curral. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos ouviram a história dos pastores e ficaram admirados. Então, na noite do nascimento de Jesus, os que vão até a manjedoura são os pastores, ok? Os pastores vão até lá. Os magos vindos do Oriente, eles vão até a casa de José e Maria depois. Eles já estavam morando numa casa em Belém. Jesus nasce ali no vilarejo de Belém e José e Maria permanecem ali, porque eles também tinham parentes naquela cidade. E eles permanecem ali, começam a desenvolver a sua vida ali. E é bem provável que quando os magos chegaram ali, José e Maria já estavam vivendo há um tempo ali. Jesus provavelmente tivesse até mais do que 1 ano de idade. Okay? Como que nós vemos isso? De onde nós tiramos essa conclusão? Voltemos para Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: depois que os sábios, os estudiosos das estrelas, né, partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levante-se e fuja para o Egito, né, com o menino e a sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Então lembra, Herodes morreu no ano 4. Olha só, Jesus já nasceu, já cresceu um pouquinho, não sabemos ainda quantos anos ele tem, ok? Mas já nasceu, já cresceu. José fugiu para o Egito e ficou morando no Egito até Herodes morrer. Pois bem, versículo 14. Naquela mesma noite, partiu com Maria e o menino para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes, cumprindo-se assim o que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Já veremos isso. Quando Herodes se deu conta que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou os soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e os arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Então, tomando por base há quanto tempo os sábios, né, esses estudiosos das estrelas, haviam visto a primeira aparição da estrela, Herodes concluiu que já fazia provavelmente 2 anos que o Messias poderia ter nascido, ok? Então, ele manda matar todos os meninos do vilarejo de Belém, um vilarejo não muito grande, umas 2.000 pessoas viviam ali. Então ele manda matar todos os meninos com menos de 2 anos para garantir que o Messias tivesse morrido. Então Jesus provavelmente teria entre 1 e 2 anos de idade já, quando os magos, esses sábios, né, vindos do Oriente, vão visitá-lo. Perceba então que na noite que Jesus nasceu, esses sábios aí, esses estudiosos dos astros e estrelas, não estavam na manjedoura, ok? Não estavam ali juntos, os pastores estavam. Estes homens vindos do Oriente chegaram lá quando provavelmente o menino já deveria ter até quase 2 anos de idade. O que dá para nós então uma data um pouquinho mais precisa sobre o nascimento de Jesus, lá para o ano 6 a.C. Ele nasceu no ano 6 a.C., Herodes manda matar todas as crianças de até 2 anos, eles fogem para o Egito. Quanto tempo eles ficam no Egito? Não sabemos. 1 ano? No mesmo ano Herodes morre? Não sabemos. Então, pode ser até que ele tenha nascido antes disso
Herodes ainda viva mais um tempo e morra no ano 4 antes de Cristo. Jesus nasceu então provavelmente no ano 6 ou até mesmo antes, ok? Estamos pelos textos bíblicos aqui voltando no tempo e tentando entender que ano Jesus nasceu. O que nós sabemos é que provavelmente Jesus nasceu antes do ano 6, ok? Antes de Cristo, né? Isso se Herodes morreu no mesmo ano em que Jesus fugiu para o Egito. Se ele ainda viveu mais um tempo, Jesus deve ter nascido antes disso, ali para o ano 8, antes da era cristã, tá bom? Então, tendo isso como base, nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, nasceu na cidade de Belém, mas não nasceu em dezembro e também não nasceu no ano 0, nasceu bem antes disso. Mas e Nazaré? O que Nazaré tem a ver com isso? Pois bem, Jesus ele foge para o Egito, Mateus capítulo 2, versículo 13. O anjo manda José fugir com ele para o Egito, para que lá no Egito ele pudesse escapar de Herodes, que queria matar o possível sucessor ao trono. Por que Herodes manda matar os meninos? Porque ele não queria que um Messias nascesse e ele perdesse o seu trono. Lembre-se que Herodes ele não era judeu, ok? Ele estava usurpando o trono dos judeus, em nome do Império Romano. Então, a fim de que não houvesse um motim e os judeus tentassem estabelecer um novo rei em seu lugar, ele manda matar os meninos. Já tinha mandado matar até parentes dele, até mesmo filhos dele no passado, para que não reinassem em seu lugar. Então, Jesus é levado para o Egito. Isso é interessante porque, inclusive, profeticamente, Mateus vai dizer assim para nós, Mateus capítulo 2, versículo 15, onde ficaram até a morte de Herodes, cumprindo-se assim o que o Senhor havia dito por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Que profeta diz isso? Qual outra profecia Jesus está cumprindo? Oséias 11, versículo 1, diz para nós assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas, versículo 2, quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos balaíns e queimaram incenso, os ídolos esculpidos. Então observe que ele está aqui atribuindo a Jesus essa profecia de Oséias, a palavra de Oséias, dizendo que Jesus cumpriu aquilo que a nação de Israel não havia cumprido. Deus chamou a nação de Israel, mas a nação de Israel foi-se aos balaíns, caminhou no caminho da idolatria. E ele está atribuindo aqui, então, essa palavra de Oséias a Jesus, como que Deus chamando, né, Jesus do Egito, o Israel perfeito, o Israel modelo ideal, que é o Senhor Jesus, e ele sim não vai se dobrar aos balaíns, ele não vai andar para o caminho da desobediência e da idolatria, mas ele será fiel e obediente ao Senhor. Então, ele cumpre aqui, simbolicamente, profeticamente, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o chamei do Egito. Então Jesus ele é levado para o Egito a fim de que se cumprisse mais uma profecia, para que ele pudesse vir do Egito também. Assim como a nação de Israel sai do Egito, o Israel perfeito, o Israel ideal, o Senhor Jesus, ele também sai do Egito. Quando é criança, ele é levado para o Egito para fugir de Herodes e sai do Egito. Perceba como Deus está coordenando toda a história. Agora, como José e Maria, que eram pobres, sobreviveram no Egito? Provavelmente usando o ouro, o incenso e a mirra que receberam. Esses recursos foram a provisão necessária para que eles vivessem por um tempo, não sabemos quanto tempo, mas por um tempo ali no Egito. Agora, quando eles voltam do Egito, quando eles retornam do Egito, eles não ficam em Belém. O texto vai dizer para nós, então, que Jesus ele é levado para Nazaré. Olha o que diz aqui, então, para nós, Mateus capítulo 2, versículo 19. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu para José lá no Egito e disse: levante-se, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentaram matar o menino. E nós já vimos isso. Versículo 21. José se levantou, partiu de volta para a nação de Israel com o menino e sua mãe. Versículo 22. Soube, porém, que o novo governador da Judéia, ou seja, ali de Belém, era Arquelau, Herodes Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu então para a região da Galileia. Por que ele teve medo de Arquelau? Nós também já vimos isso. Porque Herodes Arquelau era pior do que o pai dele, um governador pior, mais severo. Inclusive ele vai ser substituído por Roma por Pôncio Pilatos. Ele vai perder o título dele de governador da Judéia e Pôncio Pilatos vai ser enviado lá para aquela região para governar, ok? Versículo 23. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, lá na Galileia, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Então ele vai morar em Nazaré. Por isso ele é chamado de Jesus de Nazaré, porque ele cresce, ele desenvolve a sua vida, ele inicia o seu ministério vivendo em Nazaré. Agora, mais uma questão. Que profecias são essas que ele cumpre? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, não existe nenhuma profecia direta
dizendo que ele seria chamado de Nazareno. Mas o texto aqui, Mateus não diz que tem uma profecia que diz que ele seria chamado de Nazareno. Mateus diz que os profetas haviam dito que ele seria chamado de Nazareno. Nazareno naqueles dias era um termo pejorativo. Nazaré é um vilarejo bem insignificante no contexto da Galiléia e no contexto de toda a Judéia. É por isso também que nós vemos Jesus algumas vezes sendo até zombado. Quando nós vemos Natanael no início ali do ministério dizendo: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então o que Mateus está dizendo aqui para nós? Os profetas diziam que o Messias seria zombado, escarnecido. Os profetas deixavam isso muito claro. Ele seria zombado, ele seria humilhado, ele seria escarnecido. Então, quando ele diz aqui que os profetas disseram que ele seria chamado Nazareno, ele está atribuindo ao vilarejo ali de Nazaré o cumprimento disso que vários profetas disseram. Ele vai ser maltratado, ele vai ser tratado como um insignificante. Os profetas disseram isso, que ele seria zombado, que ele não seria bem-vindo, nem bem visto. E ele atribui, então, o que vários profetas disseram ao fato de Jesus ter crescido em Nazaré. Porque aquele que cresce em Nazaré era considerado como um ninguém, como um insignificante. Então perceba como os profetas estão aqui dizendo um pouquinho sobre o Messias no Antigo Testamento, virá de Belém, virá do Egito, será zombado e escarnecido, e Jesus vai cumprindo tudo isso. Nasce em Belém, é chamado de volta por Deus através de um anjo lá do Egito, vai morar em Nazaré, cresce em uma cidade insignificante, onde todos que cresciam ali não eram bem vistos na sociedade, eram chamados como os Zé Ninguém, né? Trazendo para uns termos para a nossa linguagem hoje. Então esse foi o nascimento de Jesus, nasceu em Belém cumprindo profecias. Foi morar no Egito por um tempo e foi chamado do Egito de volta cumprindo profecias. Foi morar em Nazaré, cresceu em Nazaré, é chamado de Jesus de Nazaré, cumprindo também a visão profética acerca do Messias. Alguém que seria visto na sociedade judaica como uma pessoa insignificante, como um ninguém, como um desprezado, como um humilhado, mas que traria sobre si então todas as nossas dores e seria glorificado por Deus. Essas são algumas informações acerca do nascimento de Jesus. Espero que você esteja aproveitando bem esse curso, entendendo bastante aí sobre a vida de Jesus. Daqui a pouco nós vamos entrar no ministério de Jesus, propriamente dito. Mas essas bases aqui, elas são necessárias para nós entendermos bastante sobre o que Jesus veio fazer e o que ele fez por nós em nosso favor, ok? Então, mais uma vez, quero convidar você aí a se inscrever no canal, a curtir os vídeos, a compartilhar cada um desses vídeos. Se você tem sido de algum modo abençoado, se você tem aprendido algo, deixe também um comentário aí, que é muito importante para divulgar aí o canal e os vídeos e abençoar mais pessoas, tá bom? Então, até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.